Fala pessoal, começando aí mais um vídeo nosso do Radar de Swing Trade, onde eu vou compartilhar com vocês o estudo e análise aí das ações que eu entendo ser interessantes e que podem dar boas oportunidades agora para o curto prazo. Lembrando que caso ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo e gostando do conteúdo, considere aí deixar o seu like, porque ajuda bastante o YouTube a entregar esse conteúdo para mais pessoas. Tudo bem? Bom pessoal, vamos lá. Uma semana aí, as duas últimas semanas, na verdade, foram semanas bem boas para o nosso Ibovespa, né, para a nossa bolsa aqui no Brasil. Uma volatilidade boa e, felizmente, para cima, né, na ponta ali compradora, deu para pegar boas oportunidades. E a gente vai entrar em mais uma semana que, assim, pessoal, eu entendo que seria mais interessante a gente ter uma pausa, tá? Acho que seria um movimento mais saudável no sentido de, cara, mais alguns dias aqui lateral ou até mais uma correção para baixo, para quem sabe uma formação de fundo ascendente no curtíssimo prazo, para poder continuar esse movimento, tá? Se a gente for tirar aquela base como preço justo, utilizando as médias longas, ou as médias curtas no tempo gráfico longo, que o caso é o semanal, a gente vê que, apesar de não estar distante, né, não está muito longe aqui da média móvel de 9, seria interessante ele ficar mais uma semana aqui de lado, por exemplo, para depois tentar impulsionar para cima de novo, tá? Ou até corrigir aqui, olha, 50% dessa barra e encontrar defesa, também ficaria um cenário bem interessante, tá? Porque lembrando que iniciando a semana, provavelmente essa média aqui ela deu um salto um pouco mais para cima, né? Então o que nós temos até já começando a nossa análise pelo Ibovespa, foi uma semana de forte alta, com renovação de máxima histórica, cravando aquele alvo que nós tínhamos projetado, que vem do movimento aqui de baixo ainda, né? Que é essa projeção aqui, ó. Ele joga o alvo lá de 200%, então nós pegamos duas vezes esse movimento para cima. E o que a gente viu no final da semana passada foram aí a maioria dos papéis trabalhando numa realização, ativos que chegaram em pontos de resistências importantes, tendo ali sim a sua realização, né? O seu despejo de curto prazo. E apesar de até encontrar bastante, achei que não ia encontrar, tá? Confesso que fui analisar o mercado esse final de semana, achando que não ia ter nada muito interessante, que ia ter ali mais os ativos parado naquele processo de correção, sem algum modelo de entrada muito claro. Então até achei bastante ativos com contexto para comentar aqui com vocês educacionalmente, bem interessante, mas vale a pena eu frisar que é mais interessante, pessoal, você pegar e gerenciar suas posições que já estão abertas, se tratando de curto prazo, do que querer ficar entrando em novas operações agora. Então, saiba fazer o manejo dessa carteira. Vou dar um exemplo prático e rápido. Você opera swing trade com uma carteira de 5 ações, de 6 ações. Pô, se você já tem essas 6 ações ali, provavelmente andando a favor, se você fez boas escolhas, né, porque o mercado subindo deu para pegar boas operações, ao invés de você ficar caçando o que tem para entrar novo, para e reflete sobre a sua carteira que você já está posicionado. Bom, eu tenho aqui 6 ativos. Desses 6 ativos, algum já chegou em algum nível que eu possa fazer uma saída parcial de no mínimo 1,5 vezes o tamanho do meu risco? Eu tenho alguma operação que já andou 2, 3 vezes o tamanho do meu risco? Pô, então eu posso colocar o stop dessas 3 operações que andaram no zero, posso colocar um stop acima do meu preço de entrada, posso fazer uma saída parcial, e aí sim, feito isso, prestando atenção na sua carteira que já está montada, se abre espaço para você buscar novas operações e tomar novos riscos, ou se não, você já tem a sua carteira, os trades ali estão em andamento e você vai manter e gerenciar aquela posição. Dando um exemplo para vocês, a minha carteira fechada aqui da Capitalizo, a gente já está rodando ela, se não me falha a memória, 2 ou 3 semanas. Tá? Tem 2 ativos que já estão há 2, 3 semanas na nossa carteira, que a gente está empurrando, né, conduzindo. E teve 2 ativos que são mais novos, né, que entrou acho que semana passada e a gente também está mantendo. Então é isso que eu falo, sem novas recomendações. Teria mais oportunidade? Teria, mas a gente tem que trabalhar, né, pensando não em uma operação só em isolada, mas no formato de carteira, senão a gente fica olhando uma operação em isolada toda vez e no final das contas isso vai mais atrapalhar a gerenciar um patrimônio, uma carteira sua num modelo operacional, seja swing trade, seja day trade, seja position trade, se você não consegue olhar e fazer a medição, vamos dizer assim, de um todo, olhando para todos os ativos que você tem de uma modalidade em carteira,
do que olhar uma operação só em isolado. Então fica esse exemplo, vou mostrar aqui bastante contextos técnicos interessantes, mas não queiram operar tudo o que o mercado oferece, porque você vai correr totalmente um risco desnecessário. Tudo bem? E quando a bolsa está direcional, beleza, você até pode ganhar um dinheiro, mas a gente sabe que não é 100% do tempo que isso acontece, né? O mercado ele anda muito mais lateral na maior parte do tempo do que uma tendência muito longa. Então é ótimo para espremer, para aproveitar, né, o bagaço dessas laranjas enquanto está subindo, mas tem certas coisas que se você pegar a mania num mercado direcional e você levar para médio e longo prazo, porque eu creio que aqui ninguém quer ficar no mercado no curto prazo, e sim de médio para longo prazo, você vai carregar essas manias e quando o mercado virar, você vai estar tomando um risco desproporcional, você vai devolver quase tudo que você fez no mercado em alta de anos, talvez em 2, 3 meses. Então presta atenção e lembrem-se sempre de gerenciar as posições não como uma operação isolada, mas no modelo de carteira. Beleza? Qual que é o risco da minha carteira total? Qual que é o risco total que minha carteira pode ter? Do patrimônio que eu decidi para operar esse modelo é X. Beleza, dentro desse X, como eu posso dividir uma carteira para que, juntando todos os ativos dessa minha carteira, o risco total, na pior das hipóteses, ele não pode passar desse X% do patrimônio que eu decidi correr o risco. Tá? Então eu separei meu patrimônio, bom, desse patrimônio eu posso correr um risco de até 15% dele total para tomar risco. Beleza, como é que eu vou fracionar esses 15% dentro das operações para que eu não corra esse risco isolado em um ativo só? Tá bom? Então sempre pensar isso. Dito isso, nós temos aí o setor Ibovespa que segue tendência de alta normal. Se a gente for olhar aqui pelo curto prazo rapidinho, só para deixar aqui um parâmetro para vocês, possibilidade de travar o preço no curtíssimo prazo, tá? Tem uma zoninha de suporte aqui sim, ó, no curto prazo, região do 178,850, tá? E aí nós vamos acompanhando durante a semana. Vamos passar aqui rapidamente pelo nosso setor industrial. O dólar, que assim como o Ibovespa que subiu muito forte, o dólar ele caiu muito forte, faz um movimento aqui de alta em forma de correção no momento. Temos um ponto para reteste de resistência na zona ali dos 5.390, que é o antigo fundo que foi perdido. Olhando para baixo e acreditando na continuidade dessa tendência de baixo do dólar, até que ele prove ao contrário, o próximo alvo segue sendo lá embaixo, na região dos 5.100 pontos, 5.000 pontos, que seria ver dólar ali na casa dos R$5 novamente. Olhando rápido pelo gráfico semanal, a gente até vê que ele fecha com um candle martelo nessa região de fundo, mas ainda sem volume nenhum comprador. Pode fazer um movimento de alta? Até pode, mas por enquanto entendo como um movimento corretivo. Tudo bem? Passando pelos setores mais principais, né? O índice financeiro, que reflete muito bem o movimento do nosso Ibovespa, porque é um setor que tem bastante peso na composição do índice do Ibovespa, segue trabalhando numa forte movimentação de alta. Deixa eu excluir todos esses estudos aqui, porque já foi, né? Mesmo o gráfico ali do Ibovespa, tudo que eu comentei para o Ibovespa vale aqui para o setor do IFNC, tá? Então não vou me estender muito. Aquela leitura das médias e preço médio tá um pouquinho longe da média? Tá, mas não é um movimento distorcido não, tá? Se ele quisesse continuar a partir daqui para cima, acredito que teria força sim para continuar puxando. Seria o ideal? Acredito que uma correção seria mais saudável para quem está de fora conseguir melhores pontos de reentrada, tá? Mas tem possibilidade dele continuar subindo já em linha reta, tá? Só que assim é aquela, né? Aí é bom para quem já está posicionado, quem está procurando novos níveis de entrada, pelo menos seguindo o meu racional, acaba dificultando as entradas nesses ativos que já estão muito lá em cima, sem sequer uma correção no mínimo ali no gráfico diário. Tudo bem? Então, índice financeiro muito parecido com o Ibov, não vou me estender muito aqui. O setor imobiliário, que também tem peso na nossa bolsa, a gente vê que no gráfico semanal ele está testando o seu ponto principal de resistência que ele não testava desde 2020, que inclusive é a máxima histórica aí do setor imobiliário, tá? Gerando agora o próximo alvo lá na região dos 1.820, o que significa que o setor imobiliário ele ainda tem um espaço bem interessante para andar, tá? Vale lembrar que é um ponto muito importante de resistência onde está nesse momento. Eu não vejo muitas compras aqui nesse exato momento, que está bem em cima do nível de resistência. Mas não é um movimento esticado, ele pode querer continuar esse movimento para cima, ou seja, os movimentos dentro dos ativos do setor imobiliário, trabalhar ainda com o fluxo comprador fazendo correções curtas, tá? E aí, é claro, você pode interpretar isso para fazer ali as suas operações, levando em consideração
é esse contexto que a probabilidade maior é o setor imobiliário, caso continue subindo, que os ativos façam correções curtas. Tudo bem? Também está bem interessante o setor imobiliário, né? O IEX também renovação de máxima. Esse aqui já abriu uma correção, né, na semana passada, uma correção bem-vinda, inclusive, tá? Se a gente for olhar aqui no gráfico semanal, a gente vê que é muito parecido também com os 3 setores que a gente viu anteriormente. Não está distante da 9, ele pode renovar a máxima aqui e continuar seu movimento para cima, o que significa que os ativos dentro do setor elétrico seguem ainda atraentes para buscar por continuidade, ou seja, continuidade de fluxo comprador, tá? O índice de consumo, que é o índice que mais sofre, né? Também renova a máxima. Passa o primeiro ponto de resistência aqui da região dos 3.300. Próximo ponto é a região dos 3.700, tá? O setor aí de consumo que pode continuar esse movimento até o próximo nível de resistência. Também tem algumas oportunidades ali para trabalhar e procurar por continuidade de alta, tá? O setor do IMAT, que é o índice de materiais básicos, se recuperou bem, tá? Acredito que é um setor que pode andar bem esse ano aqui, tá? Então chama bastante atenção e vale a pena dar uma atenção ali especial para os ativos que fazem parte desse setor, tá? Em específico GGBR, Gual, tá? Semin, são ativos aí que eu acho que podem continuar sendo atraentes para a continuidade de 2026. Tudo bem? Dito isso, e começando aqui as ações, tá, pessoal? Tem muitas coisas, eu não sei se eu vou conseguir passar tudo, porque tem muito ativo, tá? BIF3 está numa região interessante, né? Se a gente dá uma olhada aqui no tempo gráfico semanal, ele trabalha dentro de uma estrutura de alta com topos e fundos ascendentes, né? Olha, fundo, fundo, impulso, impulso, né? Ele quebra toda essa lateralidade aqui anterior que durava desde o meio de 2023, faz um impulso de alta, volta a fazer o processo de correção, trava na onde? Um Fair Value Gap, né, lá do gráfico semanal, que é um ponto de interesse, né, que seria entre a máxima dessa barra 1, tem a barra 2 que gera um desbalanço de preço até a barra 3, e a mínima da barra 3 não interage com a máxima da barra 1. Tá? A gente entende isso como um gap de preço, ou seja, não teve vendedores aqui nesse espaço de negociação, os compradores dominaram. Tá? Então a gente entende essa região como uma zona de interesse e possível trava de preço, que foi exatamente o que a gente viu, que BIF3 vem e para aqui exatamente com um candle martelo dentro dessas regiões, tá? E impulsiona de novo, que aí vai ficar mais claro lá no tempo gráfico diário, olha, uma região interessante onde parou o preço, tá? Que é uma zona de troca de polaridade, região de resistências aqui anteriores, servindo também como um ponto de suporte, que a gente vê que ele gera um desbalanço, que quebra a última máxima que gerou essa mínima, que interagiu com essa zona de interesse. Houve defesa compradora, que a gente entende por conta desse impulso, né, desse grande desbalanço que quebra o topo anterior, podendo trabalhar com a possibilidade de um realinhamento no curtíssimo prazo em direção ao seu topo principal da região do 7,35, que seria considerá-la do tempo gráfico semanal esse impulso, possível formação de fundo ascendente, e realinhamento para testar o topo macro, que é o topo lá do semanal na região do 7,40. Alinhado a isso, dando uma olhada ali no tempo gráfico semanal, deixa eu ver as médias, ele já fechou com uma barra na semana retrasada, bem próximo das médias, tá? Se a gente coloca máxima e mínima, seria um stop aí de 11%. Não seria errado tentar pegar já na máxima e na mínima, tá? Acredito que está alinhado. Você tem que tomar cuidado com o tamanho do stop, que é um stop de 12%. Não é um stop muito grande, dado que o valor nominal do papel é um valor baixo, né? Negociando aí na casa de R$6. Tá? O espaço que tem para ele andar até a região de topo são 17%. 16,89%, 17%. Tá? Então dá quase 2 vezes o tamanho desse risco inicial. Qual é a outra possibilidade? Ficar atento durante a semana. Máxima e mínima dessa barra de impulso. Jogo lá no tempo gráfico diário. Vou trabalhar o quê? Tentar recomprar a correção aqui, olha. Esse ponto aqui me chama bastante atenção. Uma interação na região de 5,86. Eu vejo uma boa possibilidade de compra para o papel. Beleza? Deixa eu só arrumar aqui, pessoal. Pera aí. Bom, acho que ficou ok. Tá, então vejo essa possibilidade
para BIF3, regiãozinha dos 5,87 para pensar numa compra. Lopes Brasil, né? Essa daqui eu trouxe para vocês já na semana passada. Ainda segue na região, né? Se a gente vai olhar pelo gráfico semanal, que eu tinha comentado a mesma coisa de BIF3, se a gente pega a máxima e mínima dessa barra aqui, olha, e joga lá para o tempo gráfico diário, ele ainda não chegou a testar nem o primeiro nível, mas por enquanto já segurou aqui, querendo continuar a partir daqui, tá? Olha, ele, apesar dele não testar essa região aqui embaixo, ó, seria os primeiros níveis de correção daquela barra do gráfico semanal, ele já para nessa região querendo fazer isso, tá? Ainda sigo compradora em Lopes Brasil, também nessa região. Primeiro alvo, seu topo lá dos 2,14, depois tentar conduzir o papel, tá? Porque se ele ganha a região dos 2,14, Lopes Brasil começa a mirar a região lá em cima dos 2,42, tá? Próximo nível de resistência que Lopes Brasil tá. Gosto bastante do papel aí nessa região. Se a gente for colocar aqui a questão das médias, olha, ele já fez pullback nas médias pelo tempo gráfico diário. Se eu for colocar no gráfico semanal, vai estar alinhado com os preços também entre aqui as três médias. Então isso não é sempre que a gente consegue pegar bons movimentos alinhados próximo à média do tempo gráfico diário e do tempo gráfico semanal. Beleza? Geralmente a gente tem próximo do gráfico semanal e longe do diário, ou o diário ali muito alinhado e o semanal um pouco longe. Então, quando a gente consegue encaixar essa leitura no semanal e no diário, eu identifico isso como muito interessante e que as probabilidades do trade seguir a favor, elas aumentam. Tudo bem? Então, se a gente vai olhar o gráfico semanal da própria Lopes Brasil, ele deixa uma barra de engolfo de alta em cima das três médias, olha, 10, 20 e 50. Não tem espaçamento entre as médias. Acredito que seja a possibilidade de um fundo ascendente nessas regiões para tentar quebrar a máxima dos 2,15. Então também fico atento no papel durante a semana. Nós temos aí Santander. Também acho bem interessante, tá? Santander que trabalha e ganhou um nível muito importante de resistência que vem lá de 2021. Ele trabalha com renovação de máxima histórica. Se a gente for dar uma olhada aqui nas médias, ele ainda tem espaço para querer continuar sem muitas correções, tá? Porque o último movimento é que ele já sai de próximo às médias, então é um movimento saudável, não é um movimento distorcido. Ele pode querer continuar daqui, tá? Quem já está posicionado, está muito bem posicionado, né? O último fundo é aqui embaixo nos 30,45, que seria um stop técnico. Se eu for buscar por reentradas, deixa eu ver o tempo gráfico diário. Gostaria de ver o papel retornar um pouquinho mais para baixo aqui, olha. Essa região aqui dos 35,50 pode ser um bom ponto para acompanhar mais de perto durante a semana para ver se o papel reage bem, tentando defender aqui e formar um fundo de curtíssimo prazo para continuar o movimento para cima. Então gosto também de Santander para ficar atento nessas regiões de 35,50. Mais para baixo seria ainda mais interessante, porque teria a confluência de topos anteriores, né? Então caso ele retorne nessa região dos 34,50, aí seria melhor ainda avaliar o preço aqui, tá? Porque aí seria uma região de troca de polaridade. Santander, deixa eu dar uma olhada rápida no mensal, né? Lembrando que a gente fechou o tempo gráfico mensal, tá, pessoal? E vamos ver se, assim, eu vou viajar semana que vem, eu vou ficar uns 4 dias fora, tá, pessoal? Vamos ver se depois que eu voltar a gente consegue marcar uma live para fazer análise mensal também das ações, tá? Por conta do fechamento mensal, beleza? Não vou garantir para vocês, tá? Santander também é bem bonito pelo gráfico mensal. Ó. Se a gente for projetar esse movimento para cima, para ver o alvo dessa congestão aqui para cima, olha, tem um alvo ali em 39,90, depois lá nos 48,20. Como uma distância entre outra é grande, que é um espelhamento, né, uma projeção de um movimento amplo do tempo gráfico mensal, geralmente eu traço aqui 50% dessa direção e também identifico como um alvo, tá? E fica ali na região dos 43,80. Beleza? Guard 3 também me chamou a atenção. Olhando principalmente pelo tempo gráfico mensal, né? O papel consegue sair dessa movimentação forte de baixa, quebrando os últimos topos importantes dessa tendência de baixa que o papel estava, se encaminhando pro próximo alvo lá na região dos 14,50, tá?
E levando isso para o tempo gráfico semanal, a gente vê que o papel ganha 2 pontos importantes de resistência. Não, essa faixa ele conseguiu romper e agora ele está brigando exatamente nessa última que ele conseguiu romper recentemente. Olha. Então eu gostaria de ver um pullback para atuar na continuidade e tentar carregar até níveis acima. Ponto esse que, se a gente for marcar pelo tempo gráfico diário, a gente tem um FVG aqui no tempo gráfico semanal, né? A máxima da barra 1 com a mínima da barra 3 não tem interação. Teve um desbalanço de preço no gráfico semanal, a gente entende isso como um ponto de interesse. Tá? Jogando isso para o tempo gráfico diário, o que mais que eu teria aqui? Olha, teria um bom ponto para buscar por recompras. Deixa eu marcar aqui. Ó. Um ponto de interesse dentro de outro ponto de interesse. Ó. Então, um FVG e troca de polaridade. Olha, uma região dentro da outra. Então, um ponto muito bom que eu ficaria atento em GUAR3 aqui nos 9,08. Tá? Corrigindo, veja a possibilidade de avaliar aqui recompras lá pelo gráfico de 60 minutos, alinhando aí com o tempo gráfico diário, o que colocando as médias também seria ali um pullback nas médias após um rompimento, né? Expande, renova a máxima, aciona um pivô de alta, último fundo de defesa está na região do 7,72. O interessante seria voltar, retestar essas regiões de 8,95 para depois tentar pegar a continuidade do papel lá embaixo. Nesses casos, deixar uma ordem de compra já aqui não seria tão errado, tá? Vamos ver a distância que ficaria o stop aqui, olha. Um stop de 13%. Não, aí tem que aguardar a confirmação, tá? O stop muito grande assim não dá para pegar no reteste. Então vou ter que esperar o papel testar aqui. Se de fato ele for continuar subindo, pegar aqui onde vai ficar o ponto de defesa, caso ele aconteça, para eu usar como meu stop aqui nessas regiões, ó, a favor do movimento. Porque meu alvo eu já sei que é lá em cima, né? Eu tenho um alvo, ele não aparece aqui, né? Ó, o primeiro alvo, a região dos 12,30, 12,50, tá? Também gosto de GUAR3. PSSA3, aqui eu já trouxe para vocês há algum tempo atrás, né? Olha, quem pegou já se deu bem, acho que foi lá pelo gráfico mensal. Acho que foi pelo gráfico mensal, olha. Tá? Já deu entrada de tempo gráfico mensal e novamente, eu gosto bastante quando isso acontece, tá? Que alinha tempo gráfico mensal com o semanal e com o diário. Então, no gráfico mensal, o que eu tenho? A possibilidade de uma bandeira de alta, para quem gosta de figura. Bandeira é um padrão de continuidade do movimento prévio. Ó. Mastro, corrige em forma de bandeira e está com cara de querer continuar o movimento, pelo menos para testar a sua máxima. Também encaixaria naquele trade de correções à média que eu digo para vocês, né? E impulsionou, voltou, testou a média de curto período no tempo gráfico mensal, ela continua inclinada para cima a favor do movimento. Você vai esperar o reteste nela, o fechamento, como é tempo gráfico mensal, se tratando de mensal, para isso valer no mensal, você tem que esperar 30 dias. Fechou a barra, rompeu a máxima aqui, você tem compra e o stop na mínima. Na primeira aqui ele teria estopado pelo que eu estou vendo aqui, olha. Ele chegou a romper a máxima e rompeu a mínima, mas manteve o contexto, beleza. Você vai descer o tempo gráfico e vai buscar por reentradas. A gente teve reentradas aqui, olha. Ou seja, agora tem o papel, deixa eu tirar isso aqui, querendo sair de uma reacumulação para continuar pelo menos testando a sua máxima e, se assim quiser, renovar ela e continuar a tendência de alta. Então, gosto do papel nesses patamares, tá? Só a entrada aqui que acabou complicando é um stop pesado, porque o papel tem um valor nominal alto, tá? Então, um stop de 10% é pesadíssimo no papel. O stop teria que ficar aqui, olha, no mínimo, na barra da semana retrasada, um stop de 8%. Tá? Então, teria que ir com a mão menor. Caso o papel corrija, onde eu tenho um ponto de interesse para buscar por compras, aqui embaixo, ó. A região dos 48,90, tá? Esse seria um ponto para tentar pegar numa correção curta em direção ao seu topo. Fico bastante atento, a gente coloca aqui as médias, olha lá, um movimento que sai aqui bem próximo às médias no tempo gráfico diário também. Tempo gráfico semanal apoiado nas 3 médias de referência aqui também, ao que tudo indica, em direção ao seu topo.
tá? Principalmente se olha o tempo gráfico mensal, muito bonito aí, PSSA3. Outro também bem bonito, Tend 3, principalmente pelo semanal e pelo mensal. Olha, o papel está mirando na onde? A região aqui em cima. Quer testar a sua máxima histórica em R$ 37. Esse é o próximo alvo de Tend 3, tá? E aí, se a gente olha pelo tempo gráfico semanal, o papel está com cara de continuar o movimento. Para buscar compras aqui, o stop tem que no mínimo ser a mínima da semana passada, tá? E aí, se a gente joga isso lá para o tempo gráfico diário, eu teria um bom ponto para buscar uma recompra no papel, por exemplo, um pouco mais aqui embaixo, olha, na região dos 26,60. 26,60 seria um bom ponto para tentar pegar a formação desse fundo ascendente micro a favor do movimento principal. Tá? Eu não vejo compras aqui em cima, ele renova a máxima, aciona um pivô, só que ele já está no meio de um movimento de impulsão. Eu não vou comprar aqui em cima. Para comprar aqui, o meu stop tem que ficar aqui embaixo. Ó. Eu não vejo sentido nisso. O que eu vou esperar? Uma outra reação do preço, possibilidade de formação de fundo aqui, que será o meu novo ponto de defesa, para eu recomprar nesse processo de formação de fundo, alinhado com o fluxo já comprador, e tentar se deslocar com o preço até o meu alvo. Deixa eu anotar aqui, que é a região lá dos 37, tá? Esse é o meu próximo alvo. Pelo gráfico semanal, seria tentar comprar a correção dessa barra, né? Coloca as médias, olha lá, próximo às médias no tempo gráfico semanal, próximo às médias no tempo gráfico mensal e no diário também próximo às médias. Tá? Acho bem interessante ficar atento a Tend 3, que faz parte do setor imobiliário. SimH3. Deixa eu ver aqui. Eu vou tirar todos esses estudos, tá? Estou limpando todos os meus gráficos. Tá bem bonito o papel, tá? Tá com cara de continuar subindo, de recuperar essa tendência de alta aqui, né? Olha. Se a gente olha pelo tempo gráfico diário, não tem nada muito bonito. É mais o semanal ali e o mensal que chamam a atenção, principalmente o tempo gráfico mensal, tá? Agora, para buscar por recompras aqui, cara, se a gente olha tempo gráfico diário, eu ficaria atento nessa região aqui, tá? Ó, 6,16. Se o papel voltar aqui, olha, acredito que seja bem mais interessante, tá? Fico atento nisso também para SimH3. JBSS, eu comentei com vocês, ainda não voltou naquele ponto, né? A gente tinha marcado esse ponto de interesse aqui embaixo, ele não voltou, ó, parou antes, já foi embora. Eu ainda não vejo ponto de entrada aqui, tá? Não compraria nesse pivô com stop aqui. O que não seria errado, porque se eu jogo pelo gráfico de 60 minutos, eu vou ver que já houve uma manipulação, tá? Então, quando tem esse contexto, eu me sinto mais confortável em pegar um possível rompimento. Ó. Eu tenho a geração desse fundo interno aqui, que é um fundo falso, porque o fundo verdadeiro está aqui embaixo. Então, ele impulsiona, renova a máxima, reacumula, perde a mínima e volta a negociar acima. Ou seja, isso aqui pode estar sendo um movimento de impulso. Perdeu mínima, volta para renovar a máxima, faz o pullback e expande para cima de novo. Tá? Você pode querer pegar aqui no pivô? Cara, até pode. Ó. O stop está aqui embaixo. Saiba que fazendo isso, você tem um certo risco maior. Levando isso para o gráfico semanal, semanal não, o mensal está muito mais bonito, tá? Ele tira bastante o ruído do gráfico, olha. O movimento próximo às médias, assim como eu comentei lá no tempo gráfico de 60 minutos, o porquê daquilo parecer um movimento de impulso, no tempo gráfico mensal ele faz a mesma coisa que numa escala maior. Eu tenho um fundo, eu impulsiono para cima, que quebra o máximo e faço um pivô, volto a fazer o processo de correção, gero um primeiro fundo aqui embaixo, ó. Depois eu venho, perco minimamente esse fundo e volto a negociar acima. Ou seja, entendendo isso como uma correção ABC, né? Olha, A, B, C, com manipulação e quem sabe um novo movimento de impulso. Isso aqui é um padrão de continuidade. Rompe fundo, rompe máxima, faz o pullback, troca polaridade e vai embora. Beleza? Então fico bastante atento nisso em JBSS. Deixa eu tirar esses desenhos.
Tá? Tempo gráfico diário você poderia pegar pelo pivô igual eu comentei, né? Ele também tem a questão aqui das médias que está alinhado. Para qualquer custo, trabalhando com o curto prazo, o alvo seria o topo aqui anterior, a região dos 89. Aí nós estamos falando de uma possibilidade de um pivô com risco de 4,80. É um risco, não é um stop não é um stop leve não, tá? Apesar de ser um stop percentualmente curto, é porque o papel tem o valor nominal alto, então não é um stop leve não. É um stop aí de R$ 3,40 por ação. E o alvo lá em cima de 8,5%. Tá? Então, basicamente, aí 2 vezes o tamanho do risco. Tá? E aí depois, dependendo de como ele chegar nessa região, e se chegar, porque ninguém faz ideia se ele vai chegar, você pode trabalhar com o próximo alvo, sendo o topo principal de toda essa estrutura, na região dos 97. Curi 3. Deixa eu ver. Mensal também muito interessante, forte tendência de alta primária, não está distante da média móvel de 9 e de 20 do tempo gráfico mensal. Tempo gráfico semanal, preço trabalha próximo às médias também, deixa eu excluir todos esses estudos. Né, tá aqui próximo, olha. Se a gente olha isso aqui lá pelo tempo gráfico diário, ele está fazendo o que pode ser o processo de pullback que eu comentei em todos os outros ativos. Ó. Ele impulsiona, quebra esse último topo, que foi o que gerou a mínima lá embaixo, né? Pode ser que ele queira fazer o quê? Formar um fundo ascendente de curtíssimo prazo nessas regiões de 34 e 12, ó, para ver se ele consegue romper a máxima, renovar a máxima histórica e acionar um pivô macro. Porque esse aqui seria tentar atuar na formação de um fundo micro, tá? De um fundo micro, porque o movimento principal que nós estamos olhando é esse impulso verdadeiro, ó, o maior, ó. Impulsiona, corrige, se a gente estiver correto, ele voltar para testar a sua máxima e, se assim quiser, renovar ela. Esse é o movimento principal. Aqui a gente está atuando no movimento micro dentro de um movimento maior. Nossa, o desenho ficou uma porcaria, né? Mas eu espero que o contexto tenha funcionado para vocês. Por isso que eu não gosto de deixar mais as médias, tá? Eu gosto de deixar limpo e só colocar as médias ali para confluir depois da análise já feita, que é o que eu faço. Primeiro eu analiso a estrutura do preço e depois coloco as médias para ver se elas batem com a análise que eu estou fazendo. Beleza? Então fica muito interessante também Curi 3 para ficar atento aí nessa região. Região essa durante a semana dos 33,90, que pode ter aí defesa compradora, tá? Ficaria atento nisso. Multi 3 também está interessante, a gente tinha comentado com vocês, né? Olha, mas não deu para pegar. O movimento renovou máxima histórica. Não vejo compra, mas a gente pode mapear os pontos de possibilidades. A gente olha o tempo gráfico mensal, lembrando que o mês de janeiro fechou na sexta-feira e agora nós iniciamos um novo mês, que é o mês de fevereiro, consecutivamente uma nova barra, né? Um novo candle mensal. Informação. Então o gráfico mensal não está distante, o papel pode querer continuar indo embora. Se a gente vai olhar pelo gráfico semanal, eu não vejo compra, ele está no meio de um movimento de impulso. Tá? Eu gostaria de tentar comprar no mínimo próximo à mínima da semana anterior. Olha, seria um bom ponto. Olhando aqui o gráfico semanal, né? Vamos ver se no diário tem alguma coisa. Ó, gráfico diário seria buscar a retração ali nas médias de curto prazo, né, entre média móvel de 9 e de 20. Região essa dos 31 e 24. Onde seria uma região mais premium mesmo? Aqui embaixo. Ó. Mas, para ser bem sincero, não está com cara de voltar para cá agora não, tá? Mas esse ponto seria o melhor, porque tem confluência com região de topo anterior e as médias aqui também, olha. Aí seria coisa linda, mas não sei se ele volta aqui por enquanto não, tá? Mas está bem bonito, quem está posicionado aí é só conduzir. Nós temos o Odontoprev, que está também interessante pelo tempo gráfico semanal, ficar atento, porque o gráfico diário ainda está mais feio. Né? Vamos ver se essa semana o papel consegue ganhar pelo menos aqui os 11,55 e voltar a brigar aqui, olha, 12,21. Cara, mas aqui embaixo, olha, seria um bom ponto para tentar comprar uma entrada mais arriscada, olhando pelo gráfico diário. Deixa eu tirar essas... Você troca o layout, ó, o Profit é foda, viu? Você troca o layout, ele tira os estudos, fica preso lá no outro layout. Antes não era assim, né? Aqui, olha, uma entrada mais de risco, mas tentaria pegar aqui, já no teste mesmo, com o stop aqui embaixo. Ó. Tentando pegar esse reimpulso para cima, em direção aos próximos níveis de resistência, considerando esse impulso aqui, olha, processo de correção amplo,
interage com zona de troca de polaridade e extremidade desse movimento de impulso, né? Troca de polaridade por conta de toda essa região de resistência da acumulação anterior. A gente vê uma certa reação do preço, acredito que ainda falta dar uma boa melhorada no volume, tá? Os compradores estão bem fracos nessa região, mas fico atento monitorando o papel. Se a gente olha pelo tempo gráfico semanal, ele fecha a semana retrasada com engolfo de alta, não me chama atenção por conta do volume, mas vale a pena prestar atenção aí no ativo também, tá? No diário eu não vejo nada muito claro, não sei o que eu comentei. É bem bagunçado o tempo gráfico diário, né? Log 3, né? Lembrando que a gente comentou de compra aqui com vocês, aqui embaixo, né? Olha. Aqui, ó. Quem tá comprado é só conduzir, tá? Segue lá para renovação de máxima histórica. Segue não, ele já renovou máxima histórica. Quem está posicionado por algum motivo, só conduzir a operação. A gente olha o gráfico mensal. Olha que bonito. Ó. A compra acabou sendo na onde? Ó? No pavio de uma barra semanal. Por quê? Muito bem em confluências. Olha a região de resistência anterior. Ó. O preço rompe. Voltou, houve absorção nessa região e impulsionou. Então, quem pegou está muito bem posicionado. Eu não vejo ponto de entrada aí. Mas é um papel que vale muito a pena ficar acompanhando, porque qualquer correção sugere possibilidades de compra. Tá? Aqui uma compra, eu acredito que seja uma compra bem mais arriscada, tá? Não é das melhores. Está em cima do nível de resistência aqui, olha. Uma compra aqui, com stopzinho bem aqui embaixo. Uma compra bem arriscada. Eu gostaria de ver o papel pelo menos perder esse fundo aqui, olha, e deixar um pavio pelo menos, tá? Ficaria mais confortável em montar a posição. Mas ele pode não fazer isso e continuar indo embora. Bem bonito o log N3, tá? Também vale a pena ficar atento. Outra que eu trouxe para vocês há um bom tempo, Shu 4, deixa eu até tirar aqui que eu teria pegado ela, mas eu acabei pegando FESA 4 para carteira, ainda bem que acabou subindo mais. E eu tô cantando a bola desde aqui de baixo, né? Pelo mesmo motivo, tempo gráfico mensal. Olha o candle de absorção aqui, conhecido também como um candle martelo, né? Ele perde a mínima, volta a fechar acima com um volume de compra maior do que a barra seguinte de venda. Então, absorção de compra. Tem a confluência, que isso aconteceu em cima de uma zona interessante. Então, tudo vai demandar de onde acontece certo movimento. Isso vai fazer com que ele tenha mais ou menos efetividade. Tá? Então, ele acontece na onde a absorção? A região de troca de polaridade. Resistência de acumulação anterior, alinhado a um gap aqui, olha. Então, região de confluência. Tem absorção, se eu jogo lá pelo tempo gráfico semanal, fica mais claro ver que depois que ele interage com essa região, ele gera um desbalanço de preço, o que me confirma que os compradores apareceram para defender a jogada de novo. Ele gera um grande desbalanço para cima, né? Se a gente olha em menor escala, foi onde eu tinha até comentado de compra pelo tempo gráfico diário para vocês, que foi aqui nesse primeiro pullback, né? Olha. Vem embaixo, rompe, quebra de estrutura, faz o processo, corrige, interage na onde? Zona de... cara, o profit é foda, hein? Zona de defesa, marca fundo, renova máxima. Então, para quem gosta de figura gráfica, um Okoi, né? Ombro, cabeça, ombro invertido. Ele rompe o canalzinho de baixa, o processo de correção no curto prazo, porque o médio e longo prazo é de alta, né? Ele trabalha dentro desse impulso. Processo de correção ampla, volta abaixo de 50% de todo o impulso e volta realinhando o fluxo. Dito tudo isso, se a gente vai olhar agora para novos... Opa, ai meu Deus, eu tô ficando louco. Tô ficando doido. O diário aqui, acho que eu comentei com vocês de compra, tá, pessoal? De recompras aqui no pivô, ó, cadê? Aqui ou aqui embaixo, ó. Foi algo assim, ó. Ele já renovou. Tá? Segue movimentação de alta, olhando pelo gráfico semanal, ele pode querer voltar lá para o topo de 6,85, principalmente se a gente olha o gráfico mensal, olha como é que fechou janeiro bonito, ó, rompendo o canalzinho, movimento de alta, olhando isso aqui com as médias para ver o alinhamento, olha o gráfico semanal. O preço ainda está próximo dessa abertura de leque de todas as médias, inclusive da média móvel de 200, né? Então, como tem as 4 médias juntas, para quem me acompanha há mais tempo, sabe que eu falo que é o quarteto fantástico, né? Então rompeu todas para cima, olha. Muito bonito, tá? Se a gente olha o gráfico mensal, a mesma coisa. Preço próximo das médias desses 3 tempos gráficos, mensal, semanal e diário. Que isso diz que
O alinhamento da tendência primária, da secundária e da terciária, eles estão alinhados. Ok? Confirmou com o padrão técnico, eu tenho mais a possibilidade dele voltar a entregar o movimento a favor do fluxo, que ele gerou essa confirmação no gráfico, entendendo que nós temos ali, em questão de tempo, os 3 tempos alinhados. Tá? Nenhum deles a gente tem uma distorção das médias entre o preço. Beleza? Gráfico diário também bem bonito. E, cara, qualquer correção aqui é buscar por recompras, tá? No momento aqui a recompra está onde que já até aconteceu, ó. Provavelmente ele nem volte aqui porque já teve o reteste. Às vezes esse reteste é sutil. Como a gente pode ver aqui, olha aí, deixa eu tirar as médias. Oh, meu Deus. Se tira as médias, ele tira o meu estudo que eu fiz aqui, viu? Uma raiva disso. Olha lá, ele vem minimamente, ó, zona de troca de polaridade, ó. Que era até mais para baixo, né? Olha o pavio da barra seguinte, depois os outros 2 pavios aqui que não chegam a interagir, mas já tem absorção de compra. Por isso que eu digo, não é uma linha de preço exato, mas é região. Apesar dele não ter interagido com a região aqui embaixo, ó, ele para um pouquinho acima, que a gente considera também, e já volta para renovar essa máxima. Qualquer correção aqui para baixo sugere mesmo possibilidade de atuar na compra a favor do movimento de alta. É um ativo que, se eu tivesse posição, eu seguraria para médio prazo e carregaria mais pela ótica do semanal e do tempo gráfico mensal, tá? E quem está para swing trade, esperar essas correções para buscar por recompras, não tem muito o que fazer. MACD, não vejo compra agora, mas é um outro ativo que está bem interessante. Deixa eu jogar para o tempo gráfico diário que ele vai aparecer os meus estudos. Gráfico diário não, perdão, gráfico limpo. E a gente vê, né? Essa daqui, olha, pode voltar os vídeos meus lá da época, deixa eu ver o que é aqui. Do mês 10 de 2025, tá? Que eu já tinha comentado de possibilidade de compra para vocês aqui, se eu jogo lá no tempo gráfico diário, fazendo aquela mesma questão de montar posições próximas a uma região interna de defesa para atacar as regiões externas. Lembrando que externa é o meu ponto de referência, então eu tenho esse fundo, essa expansão, essa máxima, processo de correção, a manipulação de fundos abaixo de 50%. Ponto de defesa aqui, eu posso procurar meus pontos de entrada aqui na frente, enfim. O ponto de defesa estava aqui embaixo exatamente para pegar esse alinhamento. Ó. Corrige, expande e vai alinhando para cima. Chega agora lá no primeiro ponto de resistência, para quem comprou aqui já poderia ter feito saída parcial aqui em cima, se estivesse trabalhando com curto prazo, tentar conduzir o resto. Está lá em cima ainda, está com cara de continuar esse movimento, não vejo novos pontos de entrada agora, tá? Para recomprar agora o papel tem que ser na possibilidade ali do pullback, né? Então a gente tira essa região daqui que passou e a gente já vê que, assim como eu mostrei anteriormente em Shu 4, às vezes o pullback ele acaba sendo bem sutil. Ó. Mais uma vez, nós temos apenas o pavio aqui fazendo reteste, ó, sendo absorvido e já voltando a negociar acima. Tá? Então o que eu tento passar para vocês é que a gente tente comprar esses contextos de troca de polaridade pegando aqui, olha, que a gente acaba ficando muito bem posicionado. Tá? Se a gente vai olhar agora o tempo gráfico maior aí ao semanal, por exemplo, olha que bonito o gráfico, cara. O papel reverteu tendência de curto prazo, de alta, de baixa para alta, que aqui ele fez o pivô. Qualquer correção me sugere possibilidade de compra. Se eu faço aqui a análise com as médias, mais uma vez ele sai um movimento de impulso que ainda é um movimento saudável, tá? Não é um movimento que ele não é saudável. A gente tem aqui bem próximo das médias, não tem uma grande distorção de preço, tem um volume de compra aqui acima da média também interessante. Se eu vou olhar o tempo gráfico mensal, mais uma vez, olha, movimento alinhado, média móvel de 20, média móvel de 9, bem próxima do preço. Então, é uma reversão saudável. A gente poderia avaliar o alvo de MACD lá para a região de 7,50. Tanto utilizando média móvel de 50, média móvel de 50 do tempo gráfico mensal, mas não só a média, né? Porque a média, dane-se a média, mas porque ela conflui com esse ponto de interesse aqui em cima. Se eu passo à esquerda do gráfico e arrasto isso para a direita, por que eu não estou conseguindo arrastar? Dá lá na média. Então tem uma confluência ali, se eu jogo no semanal, vai dar para pegar mais claro. O que seria a média móvel de 200 no gráfico semanal, ó. E aí deixa eu só refinar aqui isso, olha. Pegar o pavio que manipulou antes de entregar toda a queda e considerar ele como um ponto de trava.
o alvo lá para 8,17 de MACD. Tempo gráfico mensal muito bem alinhado, tempo gráfico diário acionando mais um pivô. Qualquer correção me justifica buscar por recompras no papel aqui, ó, 5,60, já com stop até curto aqui, atuando bem no curtíssimo prazo de 5,44, tá? Tentando atuar nesse movimento de continuidade. Gosto bastante do papel. MDNE3, olha lá, também muito interessante. Essa aqui eu tinha comentado com vocês, olha, e depois não vi, tá? Fui ver só esse final de semana, espero que alguém tenha pegado, ó, comentando a mesma coisa, ó. Teria pegado a compra. Onde é que ele para? Região de interesse, ó. Deixa eu excluir isso aqui e redesenhar agora. Qual que era o intuito, ó? Fundo que houve a manipulação, né? Rompe esse fundo, esse aqui é o movimento completo, então o fundo verdadeiro está só lá embaixo, reacumula, induz para compra, rompe máxima, falha. Testa fundo, rompe mínima, falha. Falha como? Impulsionando para cima, horas bola. Impulsiona de novo para cima, quebrando máxima. Agora sim, fundo, máxima. Processo de correção, bloco de defesa, interagiu aqui, olha. Olha a absorção de compra, olha o volume que entrou aqui, olha o processo de correção com volume caindo. Então eu tenho um movimento de impulso com manipulação, com aumento crescente, um aumento crescente do volume aqui, né? O volume crescente, meu Deus do céu, perdão, pessoal. Nossa, perdão. Vamos lá. Ai. Esse movimento de impulso com volume crescente, processo de correção com volume decrescente. Tá um cenário aí muito bom de pullback. Dito e feito, para no bloco de defesa, abaixo de 50% desse impulso, marca fundo, ainda deixa um candle doji, ó, daria para entrar tanto no rompimento da máxima com stop aqui embaixo. Ó. O que ele faz? Renova a máxima. Mais um pivô, interagindo já com o alvo. Quem pegou aqui embaixo, olha, como é que esse contexto nos traz um payoff interessante. Você teria um stop de 5,84, o papel puxou 19%. Né? Só que a gente não sabe que ele vai puxar 19%. O que eu vou medir? A estrutura anterior. Qual que é a estrutura anterior? O meu topo. Então, entre essa formação de fundo até o topo, quanto dá? Dava aqui, ó, 15%. Com stop de 5. Né? 5? Um stop de 6%. Basicamente 3 para 1, né? 6, 6, 12 com 6, 18. É, basicamente 3 para 1, 2,8 aí, o tamanho do risco. E agora ele renova a máxima. Muito interessante. Vamos fazer a análise das médias para bater? Olha lá. Se eu quisesse colocar as médias, olha onde é que ele volta. Então não é que as médias que eu uso são mágicas, pessoal. Qualquer média que você colocar, volta a dizer, o que vai fazer a diferença é a maneira com que você interpreta o indicador que está na sua tela. E não o número em si dele. Beleza? Ou se eu fosse colocar as médias, ó, ele vai, olha a distância que ele abriu da média no curtíssimo prazo. O que ele faz? Volta à média. Voltou à média, tem a absorção, tem toda aquela confluência com a questão de estrutura de preço, marca fundo ascendente e renova a máxima. Muito bonito papel, não vejo nada para fazer, qualquer correção sugere possibilidade de compra. Tempo gráfico semanal, para ser bem sincero, não sei se volta não, tá? Porque já tem essa barra ignorada aqui, olha, que rompe mínima e veio para romper máxima. Geralmente quando isso acontece é correção curta e um movimento de impulso, tá? Tá bem bonito o papel, quem já está posicionado, cara, um stop muito bem encaixado aí, um stop de médio prazo na região dos 23,60. Tá? 23,60, 23,60. Ficaria muito bem alinhado, tentar conduzir. Lembrando que ele trabalha com renovação de máxima histórica. Olhando o tempo gráfico mensal, olha a barra que ele fecha janeiro. E mais uma vez, mensal, semanal e diário alinhado com o preço próximo às médias. Então, esqueçam a média em si. E prestem atenção na maneira com que você interpreta o preço sobre a média. Tá? E eu gosto bastante de utilizar para entender e para fazer essa ligação de preço justo do longo e do médio prazo alinhado com o tempo de curto prazo. O que isso quer dizer? Preços em tendências, quando voltam às médias curtas do tempo gráfico mensal, lá no tempo gráfico diário, eu posso estar próximo de uma formação de um novo fundo se a tendência for de alta. Se a tendência for de baixa, eu posso estar próximo à formação de um novo topo. Beleza?
Olha lá, os 3 tempos gráficos alinhados, ó. Muito bonito o papel, tá? Acho que é um dos mais bonitos aí. Pena que eu não tinha visto ele antes, tá? Só daquela vez do estudo e depois acabei não vendo mais. Vou começar a dar mais uma atenção porque o papel tá muito direcional. Outro aí, ó, SER3. Esse faz muito tempo que a gente não olha, né? Mas do setor de educação a gente trouxe aqui Duke. Trouxe Anima 3, que subiu mais de 30%, né? Teve a Duke também mais recente. E SER3 a gente não tinha visto, né? Pelo menos eu faz um bom tempo que eu não olho para SER3. E aí é aquela, né, pessoal? A gente não consegue acompanhar tudo, mas olha lá, quem estava acompanhando deu para pegar boas operações, porque olha o fluxo que isso aqui está de compra. Fluxo crescente, olha. Ou seja, isso aqui foi tudo uma acumulação, ó. Uma acumulação. E agora o que eles... Ó, o preço anda com facilidade. Muito bonito, tá? Eu não vejo entrada. Se a gente for olhar aqui pelo tempo gráfico mensal para buscar os próximos pontos que o papel deve buscar, nós temos, deixa eu ver se no gráfico aqui eu tenho, não, gráfico limpo. Deixa eu colocar aqui no semanal. Próximo alvo de SER3, aqui em cima. 18,70. Esse é o próximo alvo. E depois disso, lá em cima, nos 31,90. O papel ganha toda essa lateralidade que dura aí desde o mês 10 de 2022. Temos essa linha de resistência. Essa inclinada de suporte. Isso aqui tudo como uma acumulação. Se a gente for dar uma olhada no indicador, só para que vocês tenham uma noção, olha. No OBV. Eu gosto muito do OBV, para quem me acompanha aí sabe, né? Só que faz muito tempo que eu não sou de ficar utilizando ele, mas eu gosto sempre de bater o olho nele. Se a gente vai olhar aqui, olha, um processo de acumulação, depois aqui ele expande, né? Então toda vez que o OBV ele se movimenta acima da média móvel de 5, deixa eu ver aqui, eu nem lembro mais quais são as duas de referência que eu utilizo aqui, tá? Uma média ponderada de 50 períodos e uma média móvel de 20 períodos. E assim, tá, pessoal? Isso aqui acaba sendo muito mais confuso, tá? Apesar de eu ter no meu gráfico, eu não sei se eu recomendo vocês colocar mais média no OBV não, tá? Acho que pode mais atrapalhar vocês, para ser bem sincero, do que ajudar. Beleza? Mas o que eu interpreto aqui? Que quando o preço ele volta próximo a essas duas médias no OBV, dentro de uma tendência, ele pode estar próximo de uma formação de fundo também. Olha lá, ó, igual aqui, né? Ó. Esse fundo no preço, ele volta na média ponderada de 50. Tá? É assim que eu interpreto. Fico fazendo isso em todos os ativos, a todo momento? Não. Mas é a maneira que eu gosto de interpretar. Agora me pergunta se eu ficar abrindo isso aqui toda hora. Não. Tá? Raramente, ó. Inclusive eu estou olhando bem menos do que antes. Né? Estou olhando bem menos do que antes, mas é essa maneira com que do que eu interpreto. Tá? E o contrário também é verdadeiro. Uma tendência de baixa, preço bate nessas médias, eu interpreto ali com uma possibilidade de um ponto de trava. Enfim. E um monte de indicador dá para utilizar assim, tá? O estocástico, RSI, enfim. Né? É que eu não sou de ficar falando muito para vocês de indicador, porque eu prefiro dar importância na estrutura do preço em si e usar os indicadores para me confirmar, mas depois de eu já ter uma noção do que a estrutura do preço e tempo está me dizendo, do que eu só tomar a decisão com base nos indicadores. Então, putz, teve ali uma falha de rompimento, pô, deixa eu dar uma olhada no indicador, ele tem uma divergência? Tem uma divergência, ó que legal, mais um negócio para confluir com a minha análise. Ele está próximo daquelas médias? Não está? Também está próximo. Mais uma confluência. É para isso que eu gosto de usar, beleza? Bom, sabendo que esse é o alvo e sabendo que ele acionou um novo pivô aqui em cima, para ser bem sincero, não sei se ele volta, tá? Tá com cara de querer dar mais uma puxada. Se a gente vai olhar pelo tempo gráfico diário, aí seria mais ou menos torcer, né? Para ele voltar aqui, ó. Não sei se ele volta não, tá? Para tentar comprar 11,50, com stopzinho aqui embaixo no 10,50, dependendo do tamanho dessa correção. O stop lá embaixo em 9,84. Tá com cara de puxar? Por que eu digo isso? O gráfico semanal ele sai colado das médias, tá? Então ele pode querer já impulsionar para cima. Se a gente olha o mensal, colado nas... por isso que eu falo, cara.
Pô, é foda, né? Pô, até lindo quando isso acontece no gráfico mensal, porque o mensal é demorado para acontecer os contextos, né? Então, se você não vê ele na hora, ele demora para desenhar outro contexto. Mas olha isso aqui no tempo gráfico mensal, cara. Onde é que ela deu compra aqui, ó? Que pena, hein? Não vi o papel, ó. Olha onde é que ela deu compra. Se a gente for olhar isso lá no tempo gráfico semanal, olha onde ela teria dado compra. Por isso que eu gosto de alinhar os preços próximos da média do tempo gráfico mensal, alinhar com entrada no semanal e no diário. Olha lá onde teria compra. Até aqui embaixo você poderia entrar, ó, porque, de novo, deixa eu tirar as médias. Eu já vi que o mensal tá lá nas médias, beleza. Não preciso ficar com elas aqui, ó. Deixa eu olhar aqui. Por que isso já me daria a compra aqui embaixo mais confiável? Porque eu sabia que lá no tempo gráfico mensal ela está apoiada em todas as médias aqui embaixo. Ó. E eu já tenho um fundo aqui, uma renovação de máxima. Olha o contexto, padrão de continuidade. 1, 2, 3. Gera o rompimento falso de fundo, interage com região extrema do impulso e faz o quê? Ó, minimamente ela perde o fundo aqui de novo. Ó. Rompeu máxima compra, o stop na defesa. Olha que coisa linda, já estaria posicionado. Ai, que dó. Aí beleza, a gente viu isso do mensal e do semanal. Ó, vai ficar mais ou menos uma aula de curso aí, hein, pessoal. Porque ainda tem mais alguns ativos ali para eu dar uma olhada e já vou aproveitar que eu tô aqui mesmo, eu vou gravar. Mesmo que fique 1 hora e 10, já fica aí basicamente uma aula de um curso para vocês aí, ó. O parasita que assistir e não deixar a curtida, é um ingrato, hein? Agora também, se não gostou do conteúdo, faz favor de me cobrar nos comentários, né? Enfim, vamos ver o diário. Eu teria alguma entrada confirmada pelo diário, tendo aquela leitura do mensal? Vamos ver se teria alguma coisa que me faria entrar aqui mais confortável. Isso aqui, olha. Que é o que eu trago para vocês aí, né? Ó. Minimamente ele perde o fundo, ó. Se eu já estou vendo isso lá no tempo gráfico mensal, vou voltar para vocês, ó. Gráfico mensal, vou colocar as médias. A gente está analisando esse contexto, ó, o pavio dessas duas barras aqui, olha. Gráfico mensal já estava alinhado para cima. Se eu vou olhar isso no diário, tirar as médias. Olha o rompimento falso do fundo aqui, ó. Olha o pavio. Voltou a fechar acima. Rompeu máxima compra, stop na mínima. Vamos ver aqui o indicador para a gente ver se tem alguma coisa. Ó. Divergência não tinha. Não, tinha divergência sim, ó. Uhul. Olha a divergência, ó. Mesma linha, né, aqui, ó. Mesma linha. Olha aqui, ó, como tá para cima. Olha o pullback. Opa. Olha o pullback. Encosta na média. Encosta na média. Impulsiona. Impulsiona. E depois nem voltou mais, olha. Tá, vamos lá. Isso aqui é o setor de educação, né? PL3. Também tá bem interessante, tá? Isso aqui já até acionou compra. Ó, compra aqui, o stop aqui embaixo. Ó. Primeiro ponto de dificuldade, o topo 17,30. Vamos olhar o mensal. Lateral, próximo a uma zona de suporte. Vamos colocar as médias para ter uma noção. Preço próximo a 10, próximo a média móvel de 10, próximo a média móvel de 20. Deixa eu tirar todos esses estudos aqui. Contexto, né? Deixa eu colocar no semanal, não tem muito histórico, né? Mas olha, vamos lá, deixa eu tirar as médias primeiro, para que vocês entendam isso. O que me chama a atenção aqui, eu já vi que nas médias está interessante, tá? Mas finge que a gente não viu as médias. O que já teria me chamado a atenção aqui, ó? Que essa região de PL, PL3 é uma região de troca de polaridade. Ó. Todo esse nível de resistência sendo testado como um suporte. Deixa eu fazer serviço de porco esse desenho, né, cara? Meu Deus, aqui, ó. Ó, isso aqui já teria me chamado a atenção. Ó. O que ele está trabalhando agora? Mais um fundo, troca de polaridade, renova a máxima. Mais um pivô. Show de bola, gráfico semanal. Vou lá no tempo gráfico diário. O que ele está fazendo? Um processo de correção mais complexo, né? Mas lembrem-se Mas lembrem-se... Pô, pessoal, perdoa meu português e minha dicção, tá, cara? Eu, às vezes, dou essas atrapalhadas aí mesmo, tá? Não é muito meu forte, não. Fundo e máxima.
Rompeu máxima anterior. Esse é meu impulso. Correção complexa, né? Ó, a bagunça que ele faz aqui, ó. Beleza, impulsionou, corrigiu. Isso aqui eu comentei com vocês também, olha, já teria dado entrada mais aqui embaixo. E aqui em cima ainda continua atraente. Pelo gráfico diário? Não, pelo gráfico diário tentaria pegar mais uma correção para baixo, olhando só o diário no ICRU. Porque para qualquer custo, eu sei que o meu ponto de dificuldade, ou seja, a minha referência de alvo, é no mínimo aqui em cima, 17,14, que é o topo anterior. Olha. O preço está no meio do caminho. Agora, se eu olho o tempo gráfico semanal e coloco as médias, olha como é que ele está bem alinhado. Já houve o rompimento, que pode ser o rompimento falso, porque ainda ninguém sabe, que só vai confirmar se ele renovar a máxima, mas por enquanto, olha, minimamente ele perde esse fundo falso. Ó, e impulsiona. Está próximo das médias, né? Das 3 médias, 10, 20, 50. Pelo semanal aqui ele já teria acionado a compra tanto no rompimento da máxima como no stop na mínima. E se vocês estão bom de memória, vocês vão perceber que ele também teria dado entrada pelo mesmo contexto do que eu comentei nos primeiros ativos que nós vimos aqui nesse vídeo há 50 minutos atrás. Que seria, máxima e mínima dessa barra. Tempo gráfico diário. E aí, deixa eu fazer isso fora das médias aqui, olha. Para que vocês prestem atenção no preço. Ó. Máxima e mínima dessa barra. Olha o diário. Olha o pavio que eu comento. Ó. Aqui não dá para perceber. Vamos colocar nos 60 minutos. A formação de fundo que eu falo. Então, a gente está procurando isso na tendência de alta. Isso aqui é a barra do semanal. Só que nos 60 minutos a gente está vendo ela diluída. Né? O que tem nos 60 minutos? Ó, fundo... topo. Então aquela barra é um movimento de impulso. Ele faz o processo de correção, deixa mais uma barra. Olha onde é que ela volta? Minimamente nos 50%. Ó. Crava e renova a máxima. Ou seja, já teria acionado compra pelos dois modelos. Tá? Pelos dois modelos. Aqui teria a compra, de novo, no rompimento desse fundo para baixo. Com stop aqui, você poderia considerar isso. Mas a entrada mesmo que eu gosto seria ali pelo gráfico semanal, tá? E aí nós estamos falando que seria, se fosse pegar na barra, olha, teria que operar com a mão menor ou ficar de fora, porque é um stop de 10%, que não faz sentido para swing trade. Agora, se você pegou na correção, olha, o seu stop que era de 11 se transformou em um stop de 5,75. E o alvo? O alvo continua sendo o mesmo, o alvo é lá em cima. Interessa onde você vai entrar aqui. Você já tem o ponto de referência, só tem que comprar longe dele. 23%, olha. Então ele segue aqui nesse ponto, num ponto comprador. Pelo semanal não tem o que fazer, vai ter que correr um risco a mais, que se você for entrar agora é uma entrada dos atrasados, seria tentar pegar na máxima da semana retrasada e o stop na absorção desse pavio, entendendo que aqui foi a defesa de curto prazo, e o interessante é que ele não venha perder aquela mínima em direção ao topo. Tá? Então bem interessante também PL, PL3. 3 tento também muito bem interessante, já tinha comentado com vocês dela ali embaixo, né? Mas depois eu não acompanhei mais, vocês também não me cobraram e a gente, né, não viu mais a entrada nela que foi aqui embaixo, olha, foi lá pelo diário, né? Olha lá, ó. Mesma coisa, mínima, máxima, quebra regiões anteriores, corrige, região de troca de polaridade, ó. Todo esse topo anterior que era resistência, sendo testado como suporte, confluência com um bloco de defesa que tinha aqui, reversão de movimento, ele impulsiona para cima de novo. E mais uma vez, deu o mesmo contexto, olha. Fundo, máxima, corrige, rompe falso, interagindo com região de defesa e impulsiona. Expectativa é que ele volte para renovar a máxima. Dito isso, olha como é que ele parou na outra região de defesa aqui, ó. Deixa eu ajustar. Como eu disse, não é um papel que eu sou de acompanhar muito, mas deveria, né? A segunda entrada. Tem um alarme aqui e não vi, né? Ó, parou no ponto de defesa, tá realinhando. Se a gente for olhar as médias, leitura das médias, olha lá o diário, próximo de todas as médias, tempo gráfico semanal, próximo de todas as médias, já teria dado compra pelo gráfico semanal também, ó. Rompimento da máxima, compra, stop na mínima. Vamos ver o mensal. Mensal teria comprado aqui o pavio, ó.
Show de bola, papel com cara de querer renovar a máxima. Comprar aqui, saiba que tem um risco um pouco maior, mas eu acho válido se você tem espaço na carteira para tomar risco. 16,80, stop na mínima da barra. Outra possibilidade, tentar comprar a correção dela, né, entre essa máxima e essa mínima. Tenta comprar mais ou menos em 15,89. Para qualquer custo, seu primeiro ponto de dificuldade que você deve ficar atento é o topo. Tá? Topo dos 17,30. DASA, deixa eu ver se tem DASA para eu dar uma acelerada aqui. DASA também tá bem bonito, tá? Só pelo mensal que eu acho que ainda tá um pouco mais esticado. Eu gostaria de ver mais um alinhamento do mensal ali. Seria a gente ver no curto prazo, então, DASA ficar um pouco mais lateral. Mas, se a gente olha pelo tempo gráfico diário, deixa eu tirar essas médias. Ela já me aparenta a possibilidade de eu tomar risco aqui, ó. Por quê? Ó? Impulsiona, corrigem A, B, C, perde fundo falso, porque o fundo verdadeiro está aqui para baixo, e impulsiona. Apesar dela não renovar a máxima, ela renova a máxima anterior, olha, que é do movimento interno, que gera a mínima. Ela desbalanceia para cima, faz o processo de correção, perde a mínima da barra de quinta e fecha a sexta acima da abertura aqui, olha. Ou seja, compra o stop na mínima. Aqui pode estar a defesa para tentar o quê? Pegar um trade de continuação no curtíssimo prazo. Então vejo possibilidade de compra em DASA 3 aqui, olha, rompimento da máxima, o stop na mínima já tentando atuar com esse padrão, ó. Rompe mínima, rompe máxima e volta alinhando para cima, em direção aos pontos de resistência já acima. E aí nós estamos falando de um risco de 7,5, né? O papel tem um valor nominal baixo, até o ponto de dificuldade é 13%, tá? Então basicamente 2 para 1, né? 1,8 para 1, tá? Gosto bastante aí do papel. Se a gente for olhar aqui as médias, tempo gráfico diário, olha lá, ó, bem próximo às médias, tempo gráfico semanal também bem próximo às médias, é só o mensal que nesse caso não está esticado. Mas aí nós estamos falando de swing trade, né? Não dá para ser tão extremista assim. Aí é querer tudo da melhor forma e nem sempre o mercado vai entregar, né? Então semanal e diário alinhados, eu já busco por operações também. Beleza? Veja essa tentativa em DASA 3. MILS 3 eu também acho bem interessante, tá? A gente olha lá o gráfico, deixa eu colocar o gráfico limpo. O alvo do papel agora é a região dos 20,07. Não vejo entrada aí agora, tem que esperar o quê? Uma correção? Se a gente olha pelo tempo gráfico diário, pô, cara, eu queria comprar ela um pouco mais abaixo aqui, ó, nos 15,01. Seria mais interessante, tá? Se eu coloco aqui as médias, seria confluir ali região de interesse, próximo às médias de curtíssimo prazo. Impulsiona, corrige, impulsiona. MILS 3 acho muito interessante, tá? Prestar atenção nessas regiões aí de 14,80. Deixa eu ver, não vou me estender muito. Tegma 3 aqui também bem interessante, né? Essa aqui a gente comentou 2 vezes aí para vocês. Olhando pelo gráfico diário, teve 2 pontos de compras iguaizinhos, olha. Região de defesa, em cima dessa estrutura, renova a máxima, volta, zona de troca de polaridade de defesa, rompimento falso, compra para tentar pegar a renovação de máxima, que nesse caso ele renovou. Mais um ponto para tentar por compras, olha essa região que por enquanto está absorvendo, né? Região de 37,85. O papel tem um alvo lá para a região dos 43,70, olhando o tempo gráfico semanal. Já confirmou mais um pivô de alta. Deixa eu olhar aqui as médias. E é isso que eu falo para vocês, olha. Olha onde é que fica a compra, lá pelo diário, olhando o semanal, ó. Próximo da mínima. Olha como eu fico bem protegido. O meu stop na mínima seria um stop de 2,71. O papel já andou 10%, tá vendo? Bom, deixa eu passar um pouco mais rápido. Ó, PRFM3, né? Essa daqui eu peguei o estudo aqui para montar aqui em cima na abertura, olha. Tô esperando ela voltar para essas regiões que foi onde eu comentei com vocês para montar mais uma parte. Na onde, ó, possível formação desse fundo a favor da tendência principal. O que que nós estamos olhando aqui? Pera aí. Ah, não tem desenho, pera aí. É o mensal, né? Olha aí, ó, gráfico mensal.
Olha o alvo, lá em cima nos 15. Deixa eu arrumar isso aqui. 15 e 20. Olha as médias. Deixa eu tirar esse desenho. Olha as médias. O preço está próximo. A média móvel de 9, de 20, de 10, de 20 e de 200. Olha. Não sai um pivô no gráfico mensal que não é saudável. Pelo contrário, sai um pivô aqui saudável, ele pode querer arrancar um pouco mais forte para cima. Se eu jogo o tempo gráfico semanal, olha, a entrada que foi onde eu comentei com vocês, não foi onde está o meu estudo aqui, olha, que eu só vi depois. Foi aqui, ó, a entrada. 8,75. Muito parecido com a Tegma ali que eu mostrei. Ó, impulsiona, corrige, ó, troca de polaridade aqui embaixo no topo, ó, junto com a média móvel de 20. Impulsiona com volume crescente, corrige com volume decrescente. Ponto de compra aqui embaixo, que seria o melhor ponto, e a entrada aqui em cima. E também não, assim, não é um papel que eu sou de ficar olhando todos os dias, né? Por isso que eu peguei ele atrasado ali em cima, mas montando posição, né? Porque não tem, enfim, eu não vou perder tempo aqui explicando. Ó, qual outro modelo que teria acionado que eu falo aí pra vocês, ó? Se eu quisesse, ignora isso aqui, tá? Imagina que isso aqui não aconteceu. Eu tenho essa barra aqui, olha, o que eu faria? Máxima e mínima, se eu jogo lá pro tempo gráfico diário. Deixa eu só tirar essas médias, né? Puta, cara, aí não tem o desenho ali, meu Deus. Ó, máxima e mínima. Aí, diário. Ó, aqui também foi o pavio, né? Ó a correção sutil, não dá nem pra ver, ó o pavio, ó. Ó o pavio aqui, ó, interagindo com 50%, ponto de defesa. O que se a gente coloca nos 60 minutos foi um fundo, 15 minutos. Vamos ver se fica mais fácil de ver. Aqui, ó. (15 minutos, formação de fundo, ó. Impulsiona, corrige a barra do semanal e viola a máxima. Tá muito bonito o papel, tá? Sigo aí de olho na semana que qualquer correção aqui para baixo, ela sugere compra. 8,90, 8,85, vejo tudo como região de compra, tá? Compra com troca de polaridade. Bom, e é isso, tá, pessoal? Vou ficando por aqui. Espero poder ter ajudado vocês aí com mais um conteúdo. Do mais, fiquem todos com Deus, um bom descanso e até mais, pessoal.